Oremos. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela leitura da palavra. E pedimos que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor ministre a nós aquilo que precisamos ouvir. Seja o Senhor favorável a cada um dos Teus filhos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Nós lemos já esse texto e cremos que o Senhor aplica a sua palavra nos nossos corações, e é isso que nos faz nos aproximarmos da palavra do Senhor com a expectativa de sermos por Ele tocados, ministrados, curados, advertidos, e é isso que nos faz crer na profecia de Deus, no Deus que fala em nossos dias. Meus irmãos, Davi era um grande poeta e tinha uma habilidade tremenda em transformar as suas experiências, as mais duras experiências, em canção, em poesia. Quem sabe nós não olhamos tão detidamente para o livro dos Salmos com essa perspectiva, apesar de sabermos que ele é um livro poético, porque a forma, o estilo literário, a poesia hebraica é um pouco distante daquilo que nós entendemos como poesia, mas nós deveríamos fazer este exercício sempre que lêssemos os Salmos, pensando em uma canção, pensando em experiências muito pessoais. É o livro mais existencial das Escrituras. Ele nasce daquela experiência humana, e não há nada que os salmistas tenham vivido que não seja humano. As experiências mais diversas, da alegria à depressão, da fé mais firme, aquele que está quase se desviando do caminho, mas divinamente inspirados, eles conseguem transformar tudo aquilo em canção, em poesia, que tempos depois se transformou no hinário do povo judeu. E nesse Salmo 63, Davi fala da sua alma, daquilo que estava no seu mais íntimo, como se a alma estivesse árida, como se a sua alma estivesse seca, desprovida de qualquer umidade, muito semelhante ao deserto que Davi estava vivendo, o deserto físico. Ele estava no deserto da Judéia, sofrendo as privações do deserto, a aridez do deserto, as agruras do deserto, a escassez do deserto, quando fugia do seu filho Absalão. Você deve lembrar bastante da história. Uma desventura em série começou a ocorrer na casa de Davi. Dizem que Davi foi um excepcional rei, mas um péssimo pai. Curiosamente, Saul foi um péssimo rei, mas um excelente pai. São as ironias da vida. E Davi, demonstrando a sua pouca habilidade em pastorear a sua casa, ele se cala e se omite diante de um pecado gravíssimo no seu lar. O seu filho Aminon estupra a sua própria irmã Tamar. Isso causa um furor muito grande em Absalão, que foi agravado pela omissão de Davi. Davi simplesmente silencia. Então, tomado por aquele senso de indignação e de justiça própria, Absalão arma uma situação até que mata Aminon. Davi continua omisso e se cala também diante disso, até que Absalão foge. E ele agrava o pecado dele, se tornando indiferente a tudo aquilo que acontecia, até que ele é confrontado, para que
o seu filho voltasse e ele restaurasse como pai, como rei. Ele permite que Absalão volte, mas ainda assim não decide encarar toda aquela série de erros, até que Absalão vai, como diz a Bíblia, ganhando o coração do povo. Ganhando o coração do povo. E quando já tem um certo número de correligionários, ele se levanta contra Davi, e Davi então precisa fugir com seus homens para proteger a própria vida, e Absalão usurpa o reino. Mas vai no encalço do seu pai. E é durante esta fuga, no deserto da Judéia, que Davi compõe esse salmo, ou é tendo esta experiência no deserto da Judéia que Davi compõe esta canção. E ele fala que a alma dele estava seca, como terra árida, exausta, sem água. Mas não era apenas a secura e a escassez daquele bioma, daquele ambiente geográfico, era a escassez da sua própria existência, era aquela aridez, era o deserto, era a secura do seu mais íntimo. Ele fala de uma alma seca. E como essa expressão fala muito a nós, uma alma seca, para descrever aqueles momentos de angústia profunda, descrever aqueles momentos em que a mente é assaltada por tantos pensamentos de acusação, descrever aqueles momentos em que o coração é tomado pelo medo da própria morte. Era assim que Davi estava. A alma seca, aquilo que Davi descreve sobre a sua própria existência, fala da exaustão emocional que o dominou. Certamente uma exaustão fruto de toda aquela situação de medo, de receio, de perda, de dores, de remorso, de ressentimento que era tão vívido, que gerou a divisão de toda aquela família, põe em risco o seu próprio reino e a sua própria existência. A alma seca nasce desses medos, dessas inquietudes da vida, que vão aos poucos roubando os prazeres. Todos nós, em algum momento, já tivemos essa experiência da secura na alma, da aridez das emoções, da exaustão das nossas forças, muito mais do que forças físicas, forças emocionais. Aqueles medos, aquelas situações de conforto, que muitas vezes nós não conseguimos nem descrever, nem saber porquê, mas é fato que são medos, inquietudes, ansiedades que aprisionam, que geram correntes, e as pessoas vão vivendo assim, com a alma ressequida, a alma seca. Ela pode ocorrer nas nossas vidas, ainda que você e eu estejamos cercados por coisas tão férteis, ainda que você e eu estejamos em momentos que aparentemente aos olhos dos outros são aqueles momentos que todos desejavam passar. Parece que vai tudo bem no seu trabalho, você está prosperando, a saúde vai bem, pelo menos fisicamente, os filhos estão no lar, mas algo ali dentro da sua alma vai exaurindo as forças, torna aquele deserto na alma ainda mais incompreensível. Davi diz que a sua alma estava seca. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Era assim que estava Davi. Mas diante dessa secura, dessa aridez, desse deserto da sua própria existência, Davi responde com um sinal de fé e esperança, porque o verso 3 é o cerne do salmo. O verso 3 é a proposição deste salmo. O verso 3 é aquilo que é ponto de partida para a descrição de tudo aquilo que Davi vai falar e vai viver durante aquele período de secura. Ele diz:
se a minha alma está seca, se o meu coração já não tem água alguma, se eu me sinto como alguém no deserto, a resposta para isso está no verso 3, quando ele diz: mas a tua graça é melhor do que a vida. Ainda que meu coração esteja seco, ainda que a minha alma esteja em deserto, ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Ainda que tudo isso tenha sido provocado por um medo terrível de perder a própria vida, eu digo ao Senhor: a graça do Senhor é maior do que o meu medo. A graça do Senhor é maior do que aquilo que neste momento eu tento mais preservar, que é a minha vida. A tua graça é melhor do que a vida. E foi no pior que Davi revelou o seu melhor. Foi no deserto que ele faz uma declaração de fé tão tremenda. E essa declaração de fé nos ensina muito a viver os desertos da vida. Quando você e eu passarmos pelo deserto da vida, nós devemos ter uma atitude de quem louva ao Senhor, ainda que a terra esteja árida. Quando a alma estiver seca, louve a Deus. Algumas palavras são destacadas por Davi. Ele diz que naquele tempo de secura, ele iria bendizer ao Senhor. Ele iria se rejubilar com o Senhor, ele iria louvar ao Senhor, ele iria levantar as mãos ao Senhor. Notem que o cenário não era favorável, externamente falando, era desértico, era medo da morte, era o inimigo no seu encalço. Internamente falando, o cenário existencial também não era favorável, era a secura da alma, era a exaustão, era o desespero da própria vida, mas ele diz: ainda assim eu louvarei ao Senhor. Há quem opte passar pelas lutas da vida maldizendo, praguejando, reclamando, murmurando. Há quem opte passar pela secura da vida, pela alma em sua exaustão, olhando para o pior da existência, olhando para o pior daquele momento. Davi disse: ainda que esteja tudo ruim, seco por fora e seco por dentro, eu louvarei ao Senhor. Davi faz com que aquela alma seca, ainda que estivesse seca, louvasse a Deus. Quando não havia nem onde buscar água, quando não adiantava mais cavar o solo, quando na sua própria alma já não havia uma gota de esperança, restava a Davi uma coisa: buscar água do alto, deixar que caísse a chuva da graça de Deus sobre a sua vida. E é assim que a gente tem que enfrentar a secura das nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos ali a buscar na situação, buscar em nós mesmos alguma fonte de vida, quando não haverá fonte de vida para nós. Essa fonte de vida que Davi encontra e que é fonte para que ele resistisse à aridez que ele estava passando, ela vinha do alto. Ele diz: a tua graça é maior do que a aridez da minha alma, a tua graça é maior do que esta minha vida que está seca, e porque a tua graça é maior do que tudo isso, eu te louvarei. Decida passar pelo pior, conhecendo o melhor de Deus. Decida passar pelo pior, louvando a Deus, que ainda que não transforme a situação, pode fazer dispensar do céu a sua chuva de bênçãos. Nós não podemos, meus irmãos, passar pelas lutas ignorando um Deus que age no meio das lutas, ignorando um Deus que é providente em meio às lutas, ignorando um Deus que derrama bênçãos do seu Espírito sobre as nossas vidas. Quando a alma estiver seca, louve ao Senhor. Quando a alma estiver seca, busque intimidade com o Senhor.
É isso que ele diz: eu te busco ansiosamente, eu te busco com todas as minhas forças. No deserto, nós somos levados a reconhecer que não há recursos em nós. E quando não há recursos em nós mesmos, nós buscamos a fonte de verdadeiro recurso. Nós buscamos o Senhor, a intimidade com o Senhor. É utilizar o deserto como uma oportunidade de conhecer o Senhor mais e de conhecer a nós mesmos, à luz do conhecimento do Senhor. Os desertos são sempre experiências bíblicas de autoconhecimento e de conhecimento alto. São experiências bíblicas de tratamento do homem. Assim foi com aquele povo, a nação de Israel durante 40 anos no deserto. Assim foi com Jesus Cristo no deserto, preparando-se para o seu ministério. Assim tem que ser conosco. Quando o deserto for muito árido, pergunta: o que é que de Deus eu posso conhecer? E o que é que este conhecimento de Deus vai revelar de mim mesmo? Porque é quando as nossas forças se esvaem, que quebra-se todo orgulho, toda vaidade, toda altivez, que você reconhece que por si mesmo não vai passar. Então, a única coisa que resta é buscar o Senhor. E se é a única coisa que resta buscar o Senhor, é porque resta a melhor coisa, porque ainda há esperança. Quando a alma estiver seca, busque intimidade com o Senhor. Davi fez isso. Mas tendo a alma seca, Davi também conseguiu experimentar, usufruir da providência de Deus. Quando a tua alma secar, quando o deserto for inevitável, usufrua da providência. Porque Deus foi providente com Davi. Deus apontou o caminho. Davi orava a Deus, crendo na intervenção do Senhor. Mas você e eu podemos pensar o seguinte: nós sabemos o final da história. E o final da história foi que os homens de Davi entram em confronto ali no deserto com os homens de Absalão e derrotam os homens de Absalão, e o reino é restituído a Davi. Aí você pensa: então Deus foi providente lá no final, quando restaurou o reino a Davi. Não. A providência de Deus não é o final apenas. A providência de Deus foi cada dia de secura, cada dia de deserto, Deus dispensando a graça suficiente para cada dia. Deus foi providente mesmo no deserto. Por isso Davi dizia: eu me apego ainda mais ao Senhor. Ainda que você e eu não vejamos a mudança do cenário, acredite que Deus vai te sustentar naquele cenário desfavorável. Ainda que Ele não nos tire do deserto, no deserto Ele vai prover os meios necessários para nós resistirmos ao deserto. Isso é providência. Ainda que a cura não venha, Deus vai te aliviando as dores, Deus vai providenciando pessoas para estarem contigo, Deus vai dando sinais da sua graça. Ainda que aquela situação no casamento, com o filho, não seja alterado, Deus vai te dando força para vencer um dia após o outro. A providência não é o resultado final, a providência é um pouquinho de cada dia. E Deus é especialista em providenciar aquilo que nós necessitamos para resistir. Quando a alma estiver seca, usufrua da providência de Deus. E é por isso que Davi resistiu, porque ele reconheceu que mesmo a secura da sua alma, aquilo que ameaçava ele, não era maior do que a graça de Deus, que era suficiente para dar a ele tudo aquilo que ele necessitava. Que Deus nos ajude a resistir nos desertos da vida, sem permitir que os nossos corações morram. Que Deus nos ajude a enfrentarmos os desertos, sempre declarando como Davi: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, eu esperarei no Senhor. Amém? Vamos orar então. Agradecemos ao Deus por esta palavra e pedimos que o Senhor visite os teus filhos nesta hora, visite as nossas vidas. O Senhor conhece se o nosso coração está úmido, encharcado, ou se o nosso coração está desértico, cansado, exausto, como terra árida.
Em nome de Jesus, faz derramar sobre nós as águas da tua graça, para que nós possamos resistir a toda aridez, sabendo que no tempo oportuno o Senhor poderá mudar a situação, mas enquanto isso não acontece, não faltará graça para resistirmos. Seja favorável a cada um de nós, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos.